Reconhecendo a dor do luto e a fragilidade humana, traçamos o sinal da nossa fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor amado, Pai de toda compaixão e refúgio seguro para as almas aflitas, nos aproximamos de Ti neste momento de profunda dor e desorientação. Nossos corações estão pesados, marcados pela intensidade da perda, e a alma se encontra em um estado de vulnerabilidade que raramente experimentamos. O luto não é apenas um evento, é uma jornada árdua que nos impõe um peso invisível, uma carga emocional e existencial que nos esmaga e nos deixa sem chão. É a sensação de que algo essencial foi arrancado de nós, um vazio que ecoa em cada canto da nossa existência. Em meio a essa escuridão da ausência, buscamos a Tua luz, a Tua presença que conforta e o Teu amor que tem o poder de nos sustentar, mesmo quando a dor parece insuportável e a vida perde o seu brilho. Sabemos, Pai, que Tu não és alheio ao sofrimento humano. A Tua palavra nos revela um Deus que chora com aqueles que choram. Romanos 12:15. Um Deus que se importa com cada uma de nossas lágrimas e que compreende a profundidade do nosso quebrantamento. Tu és o pastor que busca a ovelha perdida, o curador que enfaixa as feridas e o consolador que nos abraça quando não há mais forças para seguir. Confiamos que Tu és o Deus que nos sustenta nos vales mais sombrios da vida e que, mesmo na ausência física, a Tua presença é a nossa maior certeza. Por isso, entregamos a Ti a nossa dor crua, a nossa confusão e a nossa incapacidade de entender o porquê. Que a Tua mão poderosa nos ampare e nos guie através deste momento de perda, infundindo em nós a paz que excede todo entendimento e a esperança inabalável da vida eterna. A natureza dilacerante do luto, Pai Celestial, com a alma exposta e o coração dilacerado, reconhecemos diante de Ti a natureza avassaladora do luto. Ele não é meramente um sentimento de tristeza. É um processo complexo e multifacetado que afeta cada dimensão do nosso ser. É a vivência da morte, não apenas do ente querido, mas, em certa medida, de uma parte de nós mesmos que estava intrinsecamente ligada àquela presença. A dor da perda se manifesta de maneiras inesperadas, em ondas que nos atingem com força, deixando-nos sem fôlego e sem direção. Pode ser a perda de um filho, um cônjuge, um pai, um irmão, um amigo querido, mas também pode ser a perda de um emprego, de um sonho acalentado, de uma fase importante da vida, de um ideal ou de um sentido de segurança e normalidade. Cada perda, em sua particularidade, gera um impacto profundo em nosso interior. Sentimos um vazio que parece impossível de preencher, uma lacuna que nenhuma outra coisa ou pessoa pode substituir. A saudade se manifesta como uma dor física no peito, um nó na garganta que impede a fala, um aperto constante que rouba a leveza. A memória, que antes era fonte de alegria, agora se torna agridoce, misturando a beleza do que foi com a amargura do que não será mais. As rotinas diárias se tornam irreconhecíveis e a casa, antes cheia de vida, parece ecoar a ausência. É um sentimento de impotência diante do que se foi. A constatação de que, por mais que desejemos, não podemos reverter o que aconteceu. O mundo continua girando, mas o nosso mundo parou. As múltiplas faces da dor do luto neste clamor, Senhor, ajuda-nos a aceitar e a expressar as múltiplas faces da nossa dor, sem culpa, sem vergonha ou medo de sermos julgados. Que possamos reconhecer que o luto é um processo necessário, uma expressão legítima do amor que sentimos e do vínculo profundo que foi formado. É uma reação natural e humana à perda, e cada emoção que surge faz parte desse caminho de cura. Trazemos à Tua presença a tristeza profunda que nos invade, uma tristeza que vai além do choro e que se instala na alma, tornando a vida
insípida. Trazemos a raiva, sim, a raiva que se manifesta diante da injustiça da perda, da incompreensão do porquê, da impotência de não poder ter evitado o que aconteceu. Pode ser raiva de nós mesmos, dos outros, do mundo e, em momentos de desespero, até mesmo de ti, Senhor. Perdoa-nos por essas manifestações de dor e ajuda-nos a direcionar essa energia de forma construtiva, sem nos consumirmos por ela. Trazemos a culpa, aquele peso sufocante de pensamentos sobre o que poderíamos ter feito ou dito diferente, o que poderíamos ter evitado, as palavras que ficaram presas e os gestos de amor que foram adiados. Libera-nos dessa prisão mental, Senhor, e ajuda-nos a entender que fizemos o melhor que pudemos com as ferramentas que tínhamos naquele momento e que a perfeição não nos pertence. Trazemos o medo do futuro, a incerteza de como seguir em frente sem a presença que era o nosso porto seguro, o medo da solidão, o medo de não conseguir lidar com os desafios que virão. Trazemos o desânimo que nos paralisa, a perda de motivação. Para as tarefas mais simples, a sensação de que a vida perdeu o seu brilho e o seu sentido. A falta de energia, o cansaço constante, a dificuldade de concentração e a ausência de alegria são sintomas de um corpo e de uma alma exaustos pelo processo de luto. A necessidade de aceitação e autocompaixão, Deus de pura bondade, em meio a essa avalanche de emoções, ensina-nos a arte da autocompaixão. Muitas vezes somos mais duros conosco mesmos do que com os outros, exigindo uma recuperação rápida e uma superação que não respeita o nosso tempo e o nosso ritmo. Ajuda-nos a sermos gentis conosco, a nos permitir sentir a dor sem nos culpar por ela, a nos dar o tempo e o espaço necessários para chorar, para refletir e para simplesmente existir em meio à fragilidade. Que possamos aceitar que o luto não é um sinal de fraqueza, mas uma prova da profundidade do nosso amor e da intensidade do nosso vínculo. Ajuda-nos a desconstruir a ideia de que precisamos ser fortes o tempo todo e de que expressar nossa dor é um sinal de incapacidade. Pelo contrário, Senhor, é na vulnerabilidade e na honestidade diante de Ti e de nós mesmos que a verdadeira cura começa. Permite-nos buscar apoio, seja em amigos, familiares, grupos de apoio ou profissionais de saúde mental. Que a nossa cultura não nos silencie, mas nos encoraje a compartilhar o nosso fardo, pois sabemos que a dor compartilhada é dor diminuída. Agradecemos, ó Pai, por nos dares a capacidade de chorar, de lamentar e de expressar nosso luto de forma saudável. Que cada lágrima seja uma oração e cada suspiro um clamor pela Tua presença consoladora que nos abraça e nos sustenta. A fragilidade humana e a soberania divina, Senhor soberano, que nos criaste do pó da terra e sopraste em nós o fôlego da vida, a experiência do luto nos confronta diretamente com a nossa própria fragilidade e com a efemeridade da existência humana. A perda de alguém nos lembra da nossa finitude e da impermanência de tudo o que é terreno. Diante da morte, a nossa impotência se torna evidente e percebemos que, por mais que amemos, não temos o poder de reter a vida. Mas é nessa fragilidade, Pai, que a Tua soberania se revela de forma mais clara. Em meio à nossa dor, encontramos consolo na certeza de que Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas, que conhece o princípio e o fim e que tem um propósito mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ajuda-nos a entregar a Ti o que não podemos mudar, a confiar em Teu plano, mesmo quando ele não faz sentido para a nossa limitada compreensão humana. Que a nossa vulnerabilidade nos leve a uma maior dependência de Ti. Que ao reconhecer a nossa fraqueza, possamos nos apegar ainda mais à Tua força.
Que o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza, transformando nossa dor em um testemunho da tua graça e da tua capacidade de nos sustentar em qualquer situação. Que o nosso luto não nos afaste de ti, mas nos impulsione para mais perto do teu coração, onde encontramos refúgio e segurança inabaláveis. O convite para entregar o fardo Pai de amor e misericórdia, neste momento de abertura e reconhecimento da dor, fazemos o convite mais importante, o convite para entregar o fardo. Tu disseste: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa é a promessa para os enlutados, para os corações partidos, para as almas exaustas. Nós entregamos a ti, Senhor, cada pedaço da nossa dor, cada lágrima, cada questionamento, cada memória dolorosa, cada peso que o luto nos impôs. Entregamos a tristeza, a raiva, a culpa, o medo e o desânimo. Colocamos tudo em teus pés, confiando que tu és capaz de carregar o que para nós é insuportável. Permita que a nossa entrega seja um ato de fé, um passo em direção à cura e à libertação. Que o Espírito Santo nos capacite a soltar as amarras, a largar o controle e a permitir que a tua paz inunde o nosso ser. Que esta oração seja o início de um processo de alívio, onde o peso invisível comece a ser levantado e a leveza da tua presença comece a permear cada fibra do nosso ser. Que possamos sair deste momento com a certeza de que não precisamos carregar o luto sozinhos, pois tu estás conosco em cada passo do caminho. Convite à comunidade de fé e continuidade da oração. Querido irmão, querida irmã, se você se reconheceu em alguma dessas dores do luto, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas em todo o mundo carregam o peso invisível da perda, mas também milhões encontram consolo, força e esperança em Deus. Esta oração é um convite para você se juntar a nós nesta jornada de cura e fé. Este é apenas o primeiro passo. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar em como a fé pode trazer consolo divino, a esperança da vida eterna, a cura das memórias e a renovação do propósito em tempos de luto. Não deixe que a dor o isole. Junte-se à nossa comunidade de fé e apoio. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e ative o sininho para receber notificações de cada novo capítulo desta série de orações. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando pelo luto. Juntos, encontraremos a força em Deus para atravessar o vale, transformar a dor em amor e a saudade em uma doce lembrança, tudo para a glória do teu santo nome. Sua presença e fé são um bálsamo para muitos, selando o clamor pela dor do luto e fragilidade humana. Pai misericordioso, Deus de todo consolo, te agradecemos por este primeiro momento de oração, por ouvires o nosso clamor e por nos permitires expressar a profundidade da nossa dor. Confiamos que tu já estás agindo em nossos corações, preparando o terreno para a tua cura e a tua paz. Entregamos a ti a nossa dor crua, a nossa fragilidade e o nosso anseio por alívio. Sabemos que tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Que a tua compaixão nos envolva agora e para sempre. Que o teu nome seja glorificado em cada coração enlutado que for consolado, em cada vida que encontrar forças em meio à perda e em cada alma que for restaurada pela tua graça, hoje e para todo o sempre. Selamos esta oração em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, Conselheiro e a ressurreição e a vida. Amém. Cura das memórias e transformação da saudade. Traçamos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor sábio e redentor de todas as coisas, que conheces as profundezas da nossa mente e do nosso coração,
onde as memórias mais preciosas e também as mais dolorosas residem. Nos aproximamos de Ti neste momento de oração com a sinceridade de almas que anseiam por alívio. No processo do luto, as memórias assumem um papel agridoce. Aquelas que outrora eram fontes de alegria pura e de sorrisos descontraídos, agora vêm acompanhadas de uma pontada de tristeza pela ausência, de uma sensação de que esses momentos não se repetirão. E as memórias de dor, de arrependimento, de palavras não ditas ou de momentos difíceis podem se tornar um fardo pesado, aprisionando-nos em um ciclo de culpa e remorso que nos impede de seguir em frente. Reconhecemos que a capacidade de recordar é um dom, mas também uma faca de dois gumes quando não há a Tua intervenção curadora. Sabemos, Pai, que Tu és o Deus que restaura a alma, Salmos 23:3, que transforma o choro em dança, Salmos 30:11, e que tem o poder de redimir até mesmo as experiências mais dolorosas. A Tua palavra nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Confiamos que o Teu poder é capaz de purificar nossas memórias, de nos libertar de pesos desnecessários e de transformar a nossa saudade em uma expressão de amor que transcende a ausência física. Que a Tua compaixão e o Teu Espírito Santo nos guiem no caminho da cura das memórias, permitindo que a saudade se torne uma doce lembrança, um tesouro guardado em nosso coração. A complexidade das memórias no processo do luto Pai Celestial. Com a mente por vezes confusa e o coração carregado, apresentamos diante de Ti a complexidade das nossas memórias no processo do luto. As lembranças são como um rio que ora flui mansamente, ora se transforma em um turbilhão de emoções. Quando a perda é recente, até mesmo as memórias mais alegres podem evocar uma dor aguda, um lembrete cruel do que não está mais presente. O riso compartilhado, os momentos de intimidade, as conquistas celebradas juntos, tudo isso agora é tingido pela melancolia da ausência. A saudade, antes uma emoção singela, transforma-se em uma dor física, um aperto no peito que nos impede de respirar plenamente. Neste clamor, Senhor, trazemos à Tua presença as memórias que nos assombram. As últimas palavras ditas ou não ditas, os arrependimentos por momentos em que poderíamos ter feito mais ou agido de forma diferente, as discussões não resolvidas, os perdões não concedidos ou não recebidos. Trazemos as imagens vívidas da dor, da doença ou da partida, que se repetem em nossa mente como um filme sem fim. Trazemos o medo de esquecer os detalhes daquele que se foi, a angústia de que o tempo apague os traços do rosto, da voz, do rock. Essa luta entre querer lembrar e a dor que a lembrança traz é exaustiva, e nos sentimos presos em um ciclo que parece não ter saída. Agradecemos, Senhor, por nos permitires expressar essa dualidade das memórias, por compreenderes que a capacidade de recordar é tanto uma bênção quanto um desafio, que não haja culpa em revisitar essas lembranças, mas sim a certeza de que a Tua luz pode purificá-las e transformá-las. Ajuda-nos a discernir quais memórias precisamos curar e quais precisamos apenas recontextualizar em nosso coração. Clamor. Pela cura das memórias dolorosas e liberação da culpa com um coração que anseia por libertação e paz. Clamamos a Ti, Senhor Jesus, que perdoas todos os nossos pecados e curas todas as nossas dores, pela cura profunda de nossas memórias dolorosas e pela liberação de toda culpa ou remorso que nos aprisiona. Que o Teu Espírito Santo, o restaurador da alma, envolva cada lembrança carregada de dor, de arrependimento ou de mágoa. Pedimos que a Tua luz dissipa as sombras do passado que insistem em se projetar no presente, obscurecendo nossa capacidade de encontrar alegria e paz.
Liberta-nos, Pai, das correntes da culpa, por aquilo que poderíamos ter feito ou dito, por palavras duras proferidas, por negligências ou por momentos em que falhamos em demonstrar amor ou apoio. Que a Tua graça nos lembre que somos seres imperfeitos e que a Tua misericórdia é maior do que qualquer erro que tenhamos cometido. Capacita-nos a perdoar a nós mesmos, a nos libertar do peso que carregamos e a aceitar que fizemos o melhor que pudemos com a compreensão e as ferramentas que tínhamos. Que o sangue de Jesus nos purifique de toda condenação e nos dê a certeza do Teu perdão completo. Que o Teu poder seja manifestado na transformação das memórias traumáticas. Que as imagens perturbadoras sejam suavizadas. Que a dor da perda seja resignificada e que o nosso coração seja curado de toda a amargura. Que as lembranças do processo de doença, do sofrimento ou do momento da partida sejam lavadas pelo Teu bálsamo curador, permitindo que possamos olhar para elas com paz e não com angústia. Queremos honrar a vida que foi vivida e não nos prender aos momentos de dor ou de dificuldade. Que a Tua cura sobre nossas memórias nos permita fechar ciclos, liberar o passado e caminhar em direção a um futuro de esperança e renovação. A transformação da saudade em um tesouro de amor, Deus de amor infinito. Sabemos que a saudade é um sinal do amor que existiu e que continua a existir. Ela é a prova de que um vínculo foi tão significativo que a sua ausência deixa uma marca profunda. Mas a saudade, quando não é cuidada, pode se tornar uma dor constante que nos impede de desfrutar do presente. Por isso, clamamos a Ti pela transformação da nossa saudade em um tesouro de amor e gratidão. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a resignificar a saudade, para que ela seja uma lembrança doce e um tributo à vida que foi vivida, e não uma fonte de desespero. Que a ausência física seja preenchida pela certeza da Tua presença em nós e pela esperança da vida eterna que nos garante o reencontro. Ensina-nos a abraçar a saudade como uma forma de manter viva a memória e o legado daquele que partiu, celebrando a vida que foi e o amor que permanece. Que possamos sentir a Tua paz ao revisitar as memórias felizes, permitindo que elas nos tragam consolo e alegria e não apenas dor. Que a gratidão pelos momentos compartilhados seja maior do que a tristeza da separação. Ajuda-nos a encontrar alegria nas pequenas coisas que nos lembram a pessoa amada. Uma música, uma fotografia, um cheiro, um lugar. E a transformar esses momentos em oportunidades para Te agradecer pela bênção que essa pessoa representou em nossa vida. Que a nossa saudade seja um testemunho do amor eterno que Tu colocaste em nossos corações. E que ela nos impulsione a amar com mais intensidade aqueles que ainda estão conosco, honrando o legado e vivendo o presente, Senhor, do tempo e da eternidade. A cura das memórias e a transformação da saudade nos capacitam a honrar o legado daqueles que partiram e a viver plenamente o presente. O luto não deve nos paralisar, mas sim impulsionar-nos a viver com mais propósito e significado. Neste clamor, pedimos a Tua sabedoria para honrar o legado daquele que se foi, que possamos perpetuar seus valores, suas paixões, suas boas obras e as lições que nos ensinaram. Que a sua vida continue a inspirar a nossa, impulsionando-nos a ser pessoas melhores, a amar mais profundamente e a servir com mais dedicação. Que o seu exemplo seja uma luz em nosso caminho e que a sua memória seja uma bênção constante. Ao mesmo tempo, ajuda-nos a viver plenamente o presente. Liberta-nos da prisão do passado, da ruminação sobre o que não pode ser mudado e da fuga da realidade do agora. Capacita-nos a desfrutar dos momentos preciosos com as pessoas que ainda estão ao nosso lado, a valorizar cada dia como um presente Teu e a encontrar alegria nas pequenas bênçãos da vida. Que a nossa vida seja
Um equilíbrio entre a gratidão pelo passado, a vivência do presente e a esperança para o futuro, tudo sob a tua soberania e cuidado. Que a tua presença nos capacite a encontrar um novo ritmo, uma nova alegria e um novo propósito em nossa jornada. O poder da recontextualização e da resiliência. Divino Espírito Santo, nosso guia e fortalecedor. Tu nos capacitas a recontextualizar nossas memórias e a desenvolver uma resiliência que vem de ti. O luto é uma prova da nossa capacidade de amar, e a cura é um testemunho da nossa capacidade de nos reerguer, não por força própria, mas pela tua graça. Neste momento, clamamos pela capacidade de recontextualizar as nossas memórias em uma perspectiva divina. Que possamos ver a vida daquele que partiu como parte de um plano maior, e que a sua partida, embora dolorosa, tenha um propósito eterno em teus desígnios. Ajuda-nos a compreender que o amor não termina com a morte e que o vínculo que nos une transcende a dimensão física. Concede-nos a resiliência divina, aquela força interior que nos permite enfrentar as adversidades, aprender com as perdas e continuar avançando, mesmo com cicatrizes. Que a nossa experiência de luto, agora permeada pela tua cura nas memórias, nos torne mais fortes, mais compassivos e mais sábios. Que possamos ser um testemunho vivo da tua capacidade de transformar a dor em uma força propulsora para o bem e a saudade em uma inspiração para amar e viver plenamente. Convite à continuidade da jornada de cura e testemunho, querido irmão. Querida irmã, se a cura das memórias e a transformação da saudade trouxeram um alívio ao seu coração, saiba que essa é a tua promessa para todos os que buscam a sua face. A jornada do luto é longa, mas a cura é possível e a paz de Cristo é real. Este é o quarto passo em nossa jornada de cura. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar na importância da cura espiritual e na redescoberta do propósito em tempos de luto, dimensões cruciais para a totalidade da sua recuperação. Não deixe que as memórias dolorosas o prendam ao passado. Junte-se à nossa comunidade de fé e apoio, onde compartilhamos não apenas a dor, mas também a certeza da transformação e da esperança. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e ative o sininho para receber notificações de cada novo capítulo desta série de orações. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando com memórias dolorosas e saudade. Juntos, encontraremos a força em Deus para curar o passado, viver o presente com gratidão e olhar para o futuro com esperança, para a glória do teu santo nome, selando o clamor pela cura das memórias e transformação da saudade, Pai de bondade. E Deus restaurador, te agradecemos por este poderoso momento de oração, por ouvires o nosso clamor e por começares a curar as nossas memórias e a transformar a nossa saudade. Confiamos que tu já estás agindo em nossos corações, trazendo libertação e paz. Entregamos a ti todas as nossas memórias dolorosas, nossas culpas, nossos arrependimentos e o nosso desejo ardente de viver com uma saudade que seja uma bênção. Sabemos que tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Que a tua paz nos envolva agora e para todo o sempre. Que o teu nome seja glorificado em cada memória que for curada, em cada saudade que for transformada em amor e gratidão, e em cada vida que encontrar liberdade e paz através da tua graça. Hoje e para todo o sempre. Selamos esta oração em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, Curador e Redentor. Amém. Fortalecimento em meio à fragilidade e à aceitação do processo, renovação da esperança e redescoberta do propósito. Traçamos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de toda força e sustento,
que em tua infinita sabedoria conheces cada fragilidade humana e cada passo da nossa jornada de luto, nos aproximamos de ti neste momento final de oração, com a certeza de que a tua presença nos fortalece e nos guia. No percurso do luto, sentimos a nossa própria fraqueza de forma aguda. A energia se esvai, a motivação diminui, e as tarefas mais simples do cotidiano parecem gigantes intransponíveis. É um período de vulnerabilidade extrema, onde a alma se sente exposta e o corpo exausto. Mas, mesmo nessa fragilidade, cremos que tu és o Deus que nos ergue, que nos sustenta e que nos capacita a aceitar o processo do luto em todas as suas fases, encontrando em ti a força para continuar. Sabemos, Pai, que o luto não é um botão que se desliga, mas um caminho que precisa ser percorrido com suas ondas de dor e momentos de aparente calma. É um processo individual e único para cada um. A tua palavra nos assegura que o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Salmos 28, 7. Confiamos que o teu poder é capaz de transformar a nossa fraqueza em força, a nossa aceitação em paz, e que a cada passo do luto, tu infundirás em nós uma esperança renovada e a capacidade de redescobrir o propósito para a nossa vida. Que a tua compaixão e o teu Espírito Santo nos guiem nesta fase crucial da cura, permitindo-nos honrar o passado, viver o presente e olhar para o futuro com renovada expectativa. A profundidade da fragilidade no luto, Pai Celestial, com a sinceridade de quem se sente esgotado, reconhecemos diante de ti a profundidade da nossa fragilidade em meio ao luto. A perda não apenas nos entristece, ela nos drena, nos exaure e nos deixa com a sensação de que não há mais reservatórios de força. O corpo se ressente, as emoções oscilam descontroladamente e a mente se sente sobrecarregada. A energia que antes parecia inesgotável, agora mal é suficiente para nos levantar da cama. O sono é irregular. O apetite oscila e até mesmo respirar parece um esforço. Neste clamor, Senhor, trazemos à tua presença cada sintoma dessa exaustão. O cansaço persistente, a dificuldade de concentração, a falta de motivação para as tarefas mais simples, a irritabilidade, a apatia e a sensação de que o mundo perdeu a cor. Trazemos o peso da tristeza que se torna física, a dor de cabeça constante, a tensão muscular e as dores inexplicáveis. Reconhecemos que essa fragilidade é uma resposta natural ao trauma da perda, e não um sinal de fraqueza pessoal ou espiritual. Agradecemos, Senhor, por nos permitires expressar essa exaustão sem julgamento. Obrigado por compreenderes a profundidade do nosso esgotamento e por nos dares a permissão para descansar em teus braços. Que não haja culpa em nos sentirmos fracos, mas sim a certeza de que a tua força se manifesta plenamente em nossa debilidade. Ajuda-nos a sermos pacientes conosco mesmos, a respeitar o nosso ritmo e a permitir que o processo de luto se desenrole em seu próprio tempo, sem a pressão de superar a dor antes que a alma esteja pronta. Clamor por fortalecimento e aceitação. Do processo com um coração que se apega à tua promessa de renovação, clamamos a ti, Espírito Santo, nosso fortalecedor e guia, pela força divina em meio à nossa fragilidade e pela graça da aceitação do processo do luto. Que o teu poder flua em nosso ser, restaurando cada célula, cada músculo, cada fibra do nosso corpo e da nossa alma. Pedimos que a tua energia vital nos revitalize, dissipando o cansaço e a exaustão que nos paralisam. Liberta-nos, Pai, da pressão de ter que ser forte o tempo todo, da necessidade de esconder a nossa dor ou de fingir que estamos bem quando não estamos.
Quebra as correntes da autocrítica e do julgamento que nos impedem de nos permitir viver o luto plenamente. Ajuda-nos a aceitar as diferentes fases do luto: a negação, a raiva, a barganha, a tristeza profunda e, finalmente, a aceitação. Que cada fase seja vista como um passo necessário no caminho da cura, e não como um retrocesso. Que o teu poder seja manifestado em nossa capacidade de levantar a cada manhã, de cumprir nossas responsabilidades diárias, de cuidar de nós mesmos e de nossos entes queridos, mesmo quando a dor ainda se faz presente. Concede-nos discernimento para buscar apoio quando precisamos, seja em amigos, familiares, líderes espirituais ou profissionais de saúde mental, sabendo que tu usas muitos canais para nos fortalecer. Que a tua mão nos sustente em cada passo do caminho e que a tua presença seja a nossa maior fortaleza, capacitando-nos a atravessar o vale sem sucumbir. Renovação da esperança em meio ao desânimo, Deus, de vida e renovação, que transformas o deserto em jardim e a escuridão em luz. Após o longo vale do luto, que pode nos prender em uma espiral de tristeza e desânimo, clamamos a Ti pela renovação da nossa esperança. Sabemos que a dor pode obscurecer a visão do futuro, fazendo-nos sentir que a vida perdeu seu significado e que a alegria não mais nos alcançará. Mas cremos que Tu és o Deus que traz vida nova, que faz novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Neste clamor, Senhor, acende em nós a chama da esperança, aquela que arde mesmo na noite mais escura e que nos impulsiona a olhar para o futuro com expectativa, e não com medo ou apatia. Liberta-nos do desânimo que nos paralisa, da falta de vontade de seguir em frente e da sensação de que tudo perdeu o sentido. Que o Espírito Santo, o Espírito da Esperança, Romanos 15:13, preencha nosso coração com uma certeza inabalável de que o melhor de Deus ainda está por vir, e que a alegria voltará a florescer em nossa vida. Que a Tua palavra seja a nossa fonte de esperança, lembrando-nos de que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Ajuda-nos a confiar em Teu tempo, para a cura e a restauração, sabendo que Tu és um Deus de propósitos e que a nossa história não terminou. Que a nossa esperança não seja uma fuga da realidade do luto, mas uma força que nos capacita a enfrentá-la com coragem e a construir um futuro iluminado pela Tua presença. Redescoberta do propósito e o novo sentido da vida, Senhor de propósito, que nos criaste com um plano eterno em mente. A perda de um ente querido ou de um sonho pode nos deixar desorientados, questionando o sentido da nossa própria existência. Em meio ao luto, a vida pode parecer vazia e sem direção. Por isso, clamamos a Ti pela redescoberta do nosso propósito nesta nova fase da vida. Revela-nos, Pai, o propósito que Tu tens para nós, mesmo após a perda. Que a vida daquele que partiu continue a inspirar-nos a viver com mais intensidade, amor e significado. Que o legado deixado se torne uma motivação para continuarmos sua obra, ou para iniciarmos algo novo em sua memória, ou para simplesmente vivermos uma vida que honre a Deus e ao amor que compartilhamos. Liberta-nos da mentalidade de que a vida terminou com a partida do outro e nos capacita a abraçar um novo capítulo com coragem e fé. Que a nossa dor seja transformada em compaixão pelos outros que sofrem e que a nossa experiência de luto nos impulsione a estender a mão, a consolar e a ser um farol de esperança para aqueles que atravessam o mesmo vale. Que possamos encontrar
um novo sentido em servir a Ti e ao próximo, canalizando nossa energia para causas que tragam glória ao Teu nome. Que a nossa vida seja um testemunho da Tua capacidade de transformar a dor em beleza, a perda em aprendizado e o sofrimento em uma força propulsora para o bem, levando-nos a uma vida mais profunda, significativa e alinhada aos Teus propósitos. O luto como processo de crescimento e resiliência, Senhor. Paciente e restaurador, reconhecemos que o luto, embora doloroso, também pode ser um período de profundo crescimento e desenvolvimento de resiliência. Tu nos convidas a aprender em todas as circunstâncias, e mesmo nas perdas mais difíceis, há lições a serem extraídas e forças a serem descobertas. Neste momento, pedimos que Tu nos capacites a ver o luto não apenas como um fim, mas como um processo de transformação. Ajuda-nos a desenvolver uma resiliência que não é apenas de resistência, mas de superação. Que a nossa capacidade de amar seja ampliada, a nossa empatia aprofundada e a nossa fé fortalecida através dessa experiência. Liberta-nos de nos vitimizarmos ou de nos apegarmos à dor como uma identidade, que possamos aprender a viver com as cicatrizes do luto, que são marcas de um amor que nunca se apaga, mas que não nos definem ou nos paralisam. Que essas cicatrizes se tornem testemunhos da Tua graça e do Teu poder de nos restaurar. Que o nosso crescimento pessoal e espiritual em meio ao luto seja uma prova viva da Tua capacidade de transformar todas as coisas para o nosso bem e para a Tua glória. A gratidão como atitude final e o chamado à plenitude em Cristo, Pai de bondade. Infinita e Deus que nos dá toda a vida, chegamos ao fim desta jornada de oração com os corações repletos de gratidão. Agradecemos por cada capítulo, por cada palavra inspirada, por cada momento de conexão e por cada toque da Tua presença em nosso luto. Confiamos que a Tua obra de cura em nós e em todos aqueles por quem oramos está sendo realizada de forma visível e invisível. A gratidão é a nossa atitude final, pois mesmo na dor encontramos motivos para Te louvar. Agradecemos pela vida daquele que partiu, pelos momentos compartilhados, pelas lições aprendidas e pelo amor que permanece. Agradecemos pela Tua compaixão, que nos consolou, pela Tua paz, que nos acalmou, pela Tua esperança, que nos levantou, e pelo Teu propósito, que nos deu nova direção. Obrigado, Senhor, por estares conosco em cada lágrima, em cada suspiro e em cada passo em direção à cura. Que a nossa vida, agora fortalecida em meio à fragilidade e renovada em propósito, seja um eterno testemunho da Tua fidelidade. Que possamos viver com a certeza de que a dor é temporária, mas o Teu amor é eterno. E que, guiados pelo Teu Espírito, encontremos a plenitude da vida em Cristo, não apesar do luto, mas através da superação que só Tu podes nos dar. Que a nossa jornada de cura inspire outros a buscar a Tua face e a entregar seus fardos a Te selamos esta oração final. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, Conselheiro, o Restaurador da alma e o Príncipe da paz. Amém. Você atravessou o vale do luto, mas a jornada de fé e redescoberta está apenas começando. Acreditamos que a verdadeira cura e o propósito de vida plena são encontrados na Sua presença. Sua história de superação pode inspirar milhares. Se você sentiu o toque de Deus nesta jornada e está pronto para avançar para uma vida de totalidade e significado, temos um chamado para você. Inscreva-se e faça parte da nossa comunidade de fé e apoio. Conecte-se com pessoas que compartilham da mesma esperança. Receba conteúdos exclusivos para fortalecer sua fé e descubra como transformar sua dor em um poderoso testemunho de amor e resiliência. Sua cura e seu propósito são mais importantes do que você imagina.
Não espere mais.